Bom, para quem não me conhece, eu estou há 5 anos já no mercado de tráfego pago, de marketing digital, de branding, de performance, de growth, de dados, e aí chamem como quiser. Eu fui me aperfeiçoando e trazendo novas coisas, e o vídeo é sobre isso, exatamente sobre isso. Qual foi o exato momento em que eu me diferenciei e me tornei mais conhecido especificamente como um profissional do marketing digital? Eu sempre foquei lá atrás, há 5 anos atrás, em aprender tráfego pago. Então eu me aprofundei nos dados, em dominar e-commerce. Estou com uma pigarra na garganta. Acabei de chegar no cliente, mas enfim. Vocês sabem que o meu vídeo não tem corte, não tem aquilo para deixar mais maquiado. Fiquem no vídeo, fiquem no vídeo. Entendam o seguinte: em alguns momentos você vai precisar entender que se você só for um mero gestor de tráfego pago, você está vendendo uma commodity. Mas a partir da hora que você vai trazendo, igual eu disse para vocês, dados, growth, gestão de, sei lá, negócios locais, e-commerce, gestão, né, de estoque, vai trazendo esses know-hows, você não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi de querer colocar na bio tudo que você faz, de querer colocar, né, para o seu cliente abraçar o mundo e entregar tudo para ele. Você não precisa ser o operacional, o cara tipo polvo, né, que a gente fala, que tem um monte de braço e não vai funcionar, não vai dar certo. Uma hora vai dar um burnout aí na sua cabeça e você vai. Meu, aconteceu comigo, então estou sendo muito sincero contigo em falar isso. Não faça, não cometa esse erro. Então, talvez esse seja uma das dicas mais importantes. Mas o que eu quero que você entenda nesse vídeo, o que eu quero que você saia daqui no transformado é, com isso que eu vou passar daqui para frente. O gestor de tráfego pago, ele se torna indispensável no mercado quando ele faz coisas além. Não tem mais o que te falar. Eu já comprei uma mentoria uma vez de R$ 12.000 para o cara ele chegar e me falar umas baboseiras. Baboseira, tipo de baboseira que o mercado não funciona mais assim, que funcionou há 5 anos atrás, quando esse mentor, que na verdade hoje é guru, né? Ele atuava no mercado, só que ele não atua mais, ele só vende curso, ele perdeu a realidade total do mercado, ele não atua mais. Então, esse é um grande ponto para quem é mentorado meu. Inclusive, se você não é mentorado, aqui vai estar o www.nevodigital/content. É... E vai estar o WhatsApp meu direto, você vai falar diretamente comigo, não vai ter na equipe, nem intermediando. Se você não é meu mentorado, quer entrar nesse mundo, né, digital e faturar aí seus 10, 20, 30 mil reais, até os 30 mil reais eu consigo te levar. Mas bora lá. O momento exato onde você começa a se diferenciar no mercado de tráfego pago é quando você começa a dominar outras coisas além do tráfego pago. O que eu quero dizer com isso? Imagina uma empresa básica, uma empresa, sei lá, uma construtora, tem lá 29, sei lá, 30, né, engenheiros, não sei porque eu falei 29, 30 engenheiros. Tem um que fala, sei lá, inglês, já visitou 7 países, já entende de arquitetura também, porque ele tem um olhar mais artístico para as coisas. Esse cara, resumindo, ele vai se destacar mais do que os outros que fazem é, apenas a parte de engenharia. Os caras vão manter o emprego dele? Vai manter, mas esse cara que ele é diferenciado, ele vai se tornar, como eu já disse, o ponto de diferenciação da empresa. Então, quando você, na verdade, aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar mais a parte de visual, branding, a parte estratégica do branding, a parte também de, tipo, uma ID visual. Cara, você sabe fazer uma ID visual? Olha, modéstia à parte, o que eu coloco ali, né, para fazer sai melhor do que muitas pessoas que já tentaram me vender. Mas não é porque eu manjo muito de apertar botão, não. O que eu quero que você entenda é que você precisa, né, desenvolver, que eu desenvolvi e isso mudou totalmente o tanto que eu cobro, como que as pessoas elas valorizam no meu trabalho, a parte estratégica do branding. Então, quando nós falamos dessa parte estratégica, eu estou falando exatamente assim, ó. Você vai pedir, né, tipo, né, para o design fazer algo, né, visual muito legal, missão, visão, valores, uma ideia visual perfeita, uma tipografia, tudo se encaixa, uma história por trás, né, daquela marca. Só que ele vai te entregar aquilo ali e depois que ele entregar, você geralmente dá na mão de um carinha que vai subir o anúncio. E o cara não tem esse senso artístico, ele não tem
esse sexto sentido ali que vai, tipo, que vai fazer com que você fale, esse cara entendeu sobre a minha marca. Então, você que é gestor, você precisa entender que isso chama-se repertório e isso envolve a sua vida como um todo. Eu aprendi muito, se eu falar para vocês, não foi lendo, não foi só fazendo, mas eu aprendi muito convivendo com os melhores. Eu convivia muito, né, com outras pessoas que faziam isso muito bem feito. E isso foi me desenvolvendo em um ponto aonde eu liguei uma coisa com a outra e eu comecei a falar sobre branding estratégico. E eu não via ninguém falar sobre isso. E eu trouxe isso para dentro da Nevo, comecei a falar sobre isso e hoje, quando eu vou subir, nesse exato momento, para vocês terem uma ideia, agora deve ser umas 10 horas da noite, numa quinta-feira, eu acabei de voltar de um cliente, aonde eu tô cheirando gordura, onde a gente estava filmando, né, né, o preparo, né, do alimento e tal, e fazendo toda a parte estratégica de branding visual, porque nós tivemos essa ideia e para um tipo de ação de branding, não é ação de marketing, uma ação de branding de marca. Então nós fizemos isso daí. Caio, você é um videomaker, você é um filmmaker, não sei, story maker que vocês chamam, não sei. Pô, você manja disso, gente? Eu tenho como se diz, o meu olhar para as coisas, que talvez para muitas pessoas não vai estar certo, mas para outras estão. Igual para esse vídeo aqui, eu tenho uma softbox focada aqui em mim e as pessoas falam, Caio, mas assim não tá bom, tem que ter uma luz, né, rebatendo que tá muita sombra, mas é assim que eu gosto, é assim como eu vejo as coisas e talvez não, é certeza que daqui a um tempo eu vá mudar. Eu não gosto tipo de muito contraste, essas cores muito vermelho, azul e tal. Então é por isso que eu tenho até luzes aqui, né, parada, ó. Tá até aqui, ó. Entendeu? Mas eu não gosto. O que eu quero dizer, né, para você? Você tem que criar o seu repertório, mas você não pode, né, esquecer que quando você ir estudando essa parte mais artística, é igual você pintar um quadro. Cada um vai pintar de um jeito, cada um vai gostar de um estilo, entendeu? Então, você tem que levar isso para o seu cliente. Você não pode ser um mero apertador de botões. Você tem que se desenvolver, né, referente a isso. Cara, eu não entendo disso, gente. Pelo amor de Deus, não tem mais desculpa para isso. Nunca teve, não é que não tem mais, nunca teve. Então estude sobre isso, estude sobre alguns pintores artísticos. Cara, Caio, o que que isso tem a ver? Pelo menos comigo, quando eu estudei um pintor francês, como que ele fazia, de onde veio, né, essa parte de sombra e de, né, uma luz aqui, talvez uma luz da janela, talvez uma luz do sol, e aí uma sombra, né, do outro lado, e uma parte mais escura, outra um pouquinho mais clara, mais um tom mais ameno. De onde que veio isso, né? Comecei para estudar e, cara, estuda e conversa com as pessoas, né? Eu conversava, ensinava, aquele pouquinho, né, que eu aprendi. E esse é um outro erro que você comete. Você aprende algo, você não passa para frente. Você tem que explicar isso dele, nem que for, né, para os seus filhos, né, para sua esposa, para o seu pai, né, para sua mãe, porque isso vai fazer com que você se desenvolva. Então, não seja um gestor ou uma gestora, né, de tráfego mediano, seja acima da média. Entregue realmente o arroz com feijão bem feito que vai. Esse arroz com feijão, igual eu já gravei no outro vídeo, vai te levar. Foi o que me ajudou a levar, né, um cliente de, sei lá, de 40 para 400. Já levei clientes de 100 para 1,5 milhão. Então, assim, essas coisas você mistura dois ingredientes muito bons, que é você fazer o básico bem feito, com aquele tempero especial. É, E depois, quando você faz o básico bem feito, o negócio já está, digamos que, né, correndo, andando, você precisa ter, em alguns casos, em outros não, mas você precisa tipo, trazer essa identidade do negócio para que essa estratégia não seja mais um Ctrl+C, Ctrl+V das outras que você já faz, né? Aplica. Em algum momento, eu, por exemplo, eu faço isso sempre no início do projeto, mas você pode começar ali no início, né? Começar no início, fazendo o básico. E depois, no meio dele, você vai colocar a essência da empresa, quem é a empresa, qual é, tipo assim, a missão dela, resumida, basicamente resumida, no que você pode mostrar para o mundo sobre o que ela é. Caio, isso aí é muito filosófico, é muito isso, exatamente. É exatamente isso. Isso é muito artístico, é muito. Não, eu sou o cara mais dos dados, eu não quero saber disso, cara. Se você não foi, né, substituído ainda, você vai ser substituído logo.
A gente tem que se desenvolver em algumas outras partes para que nós conseguimos, não que o branding, é só o branding que vai, né, salvar, mas você tem que fazer algo a mais que o seu cliente vai manter você, e além de manter, você vai ser sempre uma referência para você e talvez os seus alunos, porque senão você vai ser um mero apertador de botão. Até quando? O prazo já foi. A inteligência já tem ferramentas que sobe campanha, otimiza melhor do que muitos gestores. Pensa sobre isso. Esse vídeo é para você. Convido você de verdade, assim, ó, desculpa, a colocar o que você sabe aqui sobre branding, sobre parte visual, sobre estratégia de marca, o que você sabe no que você fez, ou se você gostou, se esse conteúdo fez sentido, vamos conversar. Coloca aqui, eu vou te responder, tenha certeza, eu vou te responder. Beleza? Muito obrigado, mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, com certeza. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, gente. Até mais.